Olá, amigos. Este é o programa Livros que Iluminam. Estamos aqui na FEB TV, no ambiente da Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília, onde nós temos em torno de 20 mil livros, desde o século 17, 18, 19, obras que são verdadeiras joias raras em termos da memória do espiritismo e do espiritualismo no mundo. E estamos aqui com a presença de Geraldo Kerr e também de Mairi Kinupi, agradecendo uma vez mais a participação de vocês. Novamente agradeço. Sempre é bom estar aqui. Muito bom. Estou dizendo que a dinâmica do programa Livros que Iluminam está bem assim, melhorada, aperfeiçoada, porque nós estamos contando com a presença, evidentemente, desses nossos companheiros e irmãos. Geraldo, trabalhador da doutrina espírita, não é? Da Casa Máter do Espiritismo, está aí se dedicando à área de estudo, à área da mediunidade. Mediunidade, o estudo aprofundado e também o ESD. Assistência, promoção social. Social também. E a Mairi, uma jovem, né? 20 anos, está aí na juventude. Eu estou participando da organização da juventude e vou começar a mediunidade assim que possível. Será bem-vindo. Legal. Muito bem. E nós estamos nessa temporada do programa Livros que Iluminam, tratando de uma coleção que é muito interessante, que se chama Estudando a Codificação. São 5 livros que fazem a abordagem de capítulos e itens do chamado Pentateuco kardeciano, os 5 livros básicos do Espiritismo, desde o Livro dos Espíritos, né, o Livro dos Médiuns, exatamente, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, não é? E a gente tem aqui nos comentários do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que a gente está estudando, O Espírito da Verdade, que é uma obra ditada por diversos espíritos aos médiuns Chico e Valdo Vieira. Esse livro aqui, Espírito da Verdade, é um verdadeiro monumento, como uma obra-prima para a nossa reflexão, não é? E nós vamos ter um tema aqui, Mairi, que sempre chama a atenção da gente no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a questão da verdadeira propriedade. O que é de fato que nós possuímos e o que é que a gente não possui. E esse tema está relacionado também com a caridade. Qual é o capítulo mesmo do Evangelho? É o 16. Capítulo 16, o item? O item é o número 9. Eu acho que é o 9. Item 9, não é isso? A verdadeira propriedade. Exatamente. Como é que é o contexto da verdadeira propriedade? Já são as instruções dos espíritos, né? São aquelas mensagens que Allan Kardec compilou, catalogou de diversas casas, diversos centros espíritas, em torno de 1000 aproximadamente, em diversos locais do mundo. Ele então seleciona em torno de 100 mensagens para compor as chamadas instruções dos espíritos, que normalmente constitui a segunda parte de cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, numa organização admirável. E aqui, Mairi, o que a gente tem na verdadeira propriedade? A verdadeira propriedade, o item 9 do capítulo 16, é assim: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Desde, porém, que é forçado a abandonar tudo isso, não tem a posse real de suas riquezas, mas simplesmente o usufruto. Que possui ele, então? Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que ele traz e leva consigo, que ninguém lhe pode arrebatar. Que coisa, hein? E aí é a grande reflexão que eu começo a pensar. Acredito que a verdadeira propriedade deveria ser difundida em todas as pessoas, em todos os nossos irmãos do universo. O apego material e acharmos que somos ad eternos, dono daquilo que estamos usufruindo, faz o apego material muito grande. Na verdade, nós somos só usufrutuários, né? Sim. São um empréstimo. Sim. E essa questão do usufrutuário, ela é interessante porque não temos a posse definitiva disso. Não temos. Jamais. Mesmo porque podemos dizer, puxa, mas as suas obras, eu construí 5 casas, deixei 10 carros, vários terrenos, mas ele leva consigo para a vida que vai continuar no mundo espiritual, jamais leva consigo. Quer dizer, a nossa verdadeira propriedade é aquilo que a gente leva daqui, da vida terrena. É o que segue conosco para a vida espiritual.
que é a nossa verdadeira vida. E o que é isso, Mairi? São as nossas experiências, né? Nossas relações, nosso conhecimento, tudo que nós aprendemos, que se enraiza no nosso ser, é o que nós levamos para o outro lado. Kardec aqui, aliás, Kardec aqui, quem está falando é Pascal, Pascal, né? Que fala Genebra, 1860, olha que interessante. E ele diz que é a inteligência, o conhecimento e as qualidades morais. Se nós atentarmos por esse aspecto, nós vamos ver por que o espírito nunca retrocede no seu conhecimento. Ele pode estacionar, mas esse conhecimento, essa inteligência é intrínseca do espírito, vai sempre evoluir, por isso que nós estamos em constante evolução. E nunca perde essa inteligência. E nunca perde. Ela pode ficar até estacionada. Não fazemos um bom usufruto enquanto estivermos aqui, mas ela jamais se perde. E é interessante quando ele coloca as qualidades morais, o nosso progresso da qualidade moral. E o apego material nos faz com que as qualidades morais ficam estacionadas, esquecidas, porque cada vez queremos mais daquilo que temos, né? As qualidades morais são os verdadeiros valores que nós temos, não é? Sim. Quer dizer, aqui Pascal utiliza 3 palavras-chave, não é isso? Ou 3 expressões, que é a questão da... Ele começa falando que é a inteligência, né? A inteligência é um próprio atributo, né, do espírito. Do espírito. Essa faculdade impressionante que a gente tem até para o nosso progresso, né? O conhecimento. Conhecimento é o quê? O que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Através das experiências, através das provações e de tudo que nós temos as coisas que nós temos que lidar, né? A gente adquire conhecimento também pela oportunidade do estudo, do aprendizado, não é isso? E, Geraldo, isso, nos tempos de hoje, nós estamos vendo muitas coisas. Há pouco tempo eu lia na internet um jovem de 5 anos dando uma palestra. É uma criança, né? Uma criança brincando de balãozinho, de bexiguinha, como diz, cheia d'água, largou ao lado e foi falar por 1h30 sobre grandes conceitos da medicina moderna, para 800 médicos que ali estavam, com termos técnicos. Aonde está isso aí numa criança de 5 anos? Que ela não aprendeu isso. Não aprendeu. Esses são conhecimentos que ele traz lá. Um outro caso de um menino de 7 anos na Alemanha regendo uma orquestra sinfônica de Bonn. E eles não sabiam como ele fazia aquilo. E ele realmente saiu de lá, pegou um carrinho de mão e saiu puxando no próprio palco. Então, uma são criança. cenas que... Que coisa. E agora? Como é que tu explica? Sem a reencarnação não dá para explicar. De maneira alguma. Quer dizer, se ele não aprendeu nesta existência, esses conhecimentos certamente foram aprendidos em algum momento, né? Em algum momento. E aonde está? Qual foi o momento? Se ele tem 5 anos de existência e nós somos totalmente materialistas? Não. Esse conhecimento é intrínseco dele. Ele adquiriu noutro momento, né? Noutra encarnação, noutra oportunidade, né? As nossas próprias habilidades, né? A diversidade que nós temos de profissão, de habilidades que cada um tem. Muitas vezes, puxa, mas eu não me lembro disso. Eu tenho um conceito desses em casa, viu? O meu filho fez uma faculdade de ciência política e ao concluir a faculdade viu que não era aquilo que ele queria. E de repente transformou-se para uma área de arquitetura e design de interiores e começou a fazer desenhos. Ele disse, papai, eu não entendo exatamente. Como é que eu sei isso aqui? Meu filho, são conhecimentos que tu adquiriu em outras existências que agora evocam-se. Evocam-se sempre, né? É interessante. Essa verdadeira propriedade aqui, ele fala das qualidades morais, que seriam os nossos valores, não é? É o que a gente tem dentro de nós, é o que praticamente rege as nossas vidas, né? Os nossos valores são esses fundamentos. E como é que fica diante desse momento que a gente está vivendo? Parece que é uma inversão de valores, a gente ouve falar muito sobre isso, não é? Sim. Afinal, o mundo está de cabeça para baixo? Eu acho que é a questão de estarmos todos passando por uma fase em que muito deve ser feito em pouco tempo e muita coisa deve ser escancarada para poder ser vista aí de todos os aspectos. E parece que o mundo tá de cabeça para baixo, parece que os valores estão
diferentes, mas na verdade, se você for fazer uma reflexão, até uma pesquisa, você vai ver que o mundo ele está voltado para os valores morais. As pessoas pensam nos valores morais, as pessoas sabem que são os valores morais, só que a dificuldade está justamente em colocar em prática e enraizar os valores morais. A gente vê essa questão dos valores morais, inclusive, manifesta, assim, na própria criança e já no adolescente, no jovem. Uma coisa que parece que já traz realmente de outras vidas e já denotando uma certa evolução, não é? Isso, talvez a gente... Um exemplo muito claro dos dias de hoje. A evolução tecnológica, o que estamos fazendo com a evolução tecnológica? Será que estamos bem aproveitando? Os jovens já vêm alicerçados com isso aqui. Será que estamos deixando, digamos assim, exacerbando excessivamente o uso daquilo ali ou estamos fazendo um bom uso? Mas é importante que a gente já estamos sabendo as medidas. Isso por isso que o mundo talvez não esteja tão virado. É muita informação que a gente não conseguiu ainda coordenar, colocar no caminho correto, mas nós vamos conseguir. Sim, essas situações elas tomam o palco, mas a plateia não condiz com aquilo. Então, cabe à plateia ir lá e transformar aquela situação, porque ela está em destaque, mas ela não é a regra. Né? É interessante. E aí vem o bem, a necessidade do bem vir à tona, não é? Sim. Nesses momentos que a gente está vivendo. E é por isso que a gente vê aqui no livro, que é o Espírito da Verdade, que faz os comentários em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, são diversos espíritos, e a gente tem o capítulo 57 falando de caridade de você, que é uma mensagem de André Luiz. A gente vai ver o conteúdo dessa mensagem logo após o nosso intervalo. Permaneça conosco, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, conversando a respeito de caridade e você. Afinal de contas, o que é que nós temos a ver com a caridade? É um texto de André Luiz que está no livro O Espírito da Verdade, psicografado pelo Chico e por Valdo Vieira e ditado por espíritos diversos. Esta mensagem, propriamente, é Caridade e Você, de André Luiz. Logo na sequência, a gente tem o capítulo 58 desse mesmo livro, O Espírito da Verdade, Seja Voluntário, que é uma mensagem de Caibar Chútil, não é isso? Exatamente. E temos também uma outra, que é o capítulo 70, quando o próprio André Luiz fala na tarefa de ajudar. São 3 trechos ou 3 mensagens que fazem comentários, explicações em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, e a temática é essa, a caridade. Vamos começar por Caridade e Você, Mairi, por favor. Sim, esse texto é muito bom, porque ele faz a relação entre a caridade e o indivíduo, né? Que a caridade ela não pode ser feita por você, tipo, você tem que fazer a caridade e você não pode delegar isso. É uma coisa que só você pode fazer e que só você pode doar, porque entra na questão da propriedade, né? O que é nosso, né? O que nós podemos dar. E aqui no Evangelho tem, no capítulo 13, no item 4, que é uma história muito bonitinha de uma moça que ela leva a filha dela para fazer caridade com ela. Eu acho que essa é o resumo do que é caridade. E tem um trecho aqui que é muito bom, que a filha dela, que está com ela enquanto ela faz isso, perguntou: mãe, eu quero ajudar, eu quero fazer caridade também. E aí ela vira para a menina e fala assim: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te der alguma coisa às mãos para que deis a outrem, qual será o teu mérito? Então, é essa questão, você só pode dar aquilo que você tem. E o que nós temos? Conhecimento, as qualidades morais e a inteligência. É interessante, né? Essa é a mensagem da irmã Rosália, não é? Salve melhor, Rosália, aí no Evangelho. Irmã Rosália, Paris, 1860. Toca profundamente, assim, porque dá como se os passos da caridade, né? Como se fosse ela instruindo realmente como a gente deve fazer a caridade. E é tão interessante essa questão da caridade de você, não há como você transferir o que cabe a você fazer. E Emmanuel vai ensinar a gente que a gente só possui aquilo que nós doamos. Então, realmente, é só nosso aquilo que a gente doa. Olha que coisa curiosa. Aparentemente, nem temos material, você poderia dizer: eu estou doando, eu estou ficando sem.
né? Coisa material, um objeto desse jeito, um recurso. Mas não, em termos morais, quanto mais a gente doa, mais rico a gente fica. Por isso que é uma propriedade espiritual, né? E é uma lei também de ação e reação. Quando tu está servindo, tu sempre é servido. Apesar que a gente não deve fazer alguma coisa para servir, mas sempre é servido. Esperando, né, a recompensa. E a questão da caridade material, que é um fato importante também, não é, digamos, o maior, mas é um fato importante, é que não é aquilo que nos sobra, é aquilo que pode nos faltar em algum momento. Então, esse é um aspecto. Isso está sobrando no meu armário, eu vou doar. Mas e aquele outro que poderá servir a uma outra pessoa que talvez... A caridade, ela é um exemplo de fé, porque nada falta ao caridoso, mas você tem que ter a fé de que aquilo que você está fazendo vai ter um retorno. Você tem que simplesmente acreditar. A minha mãe, ela sempre me dizia, quando eu queria alguma coisa, que alguma coisa não está dando certo, não está funcionando, ela fala, se você não está recebendo aquilo que você precisa, que você quer, é porque tem alguma coisa que você tem que dar. Então, quando você precisa de alguma coisa, você tem que se desfazer, não se desfazer, né? Doar, você se dar ao próximo, se dar alguma coisa. E aí você vai receber. Você acha que você está aprendendo essa lição da mamãe direitinho? Sim, com certeza. Se não vai aprender por bem, vai aprender por mal, porque a vida ensina, né? A vida ensina, é isso mesmo. E na gravação nós estamos comprovando que a lição está bem aprendida. Só a mamãe pode ficar tranquila. Aqui, acredite você que só a caridade pode salvar o mundo. Entretanto, não se demore na posição de comentarista. Até Emmanuel diz assim, que a caridade calculada chega atrasada. É tão interessante essa expressão, porque você ficar calculando, devo fazer no ano, vai logo e faz, porque se você ficar calculando, vai perder a oportunidade. É claro que a gente sempre tem que ter uma visão de ajudar da melhor forma possível, não é? Mas ele vai aqui orientando, não nos diga que é pobre e incapaz de contribuir na campanha renovadora da sublime virtude. E aí ele vai elencar, não é, Geraldo? Um monte de situações aqui. Do cotidiano, gente. São coisas assim que André Luiz nos coloca, que muitas vezes nós não tocamos. Ele coloca assim, bem simples. Um refrigerante, nós somos acostumados a tomar 2, 3 refrigerantes. Se nós diminuíssemos um somente, o cômputo geral, depois de um certo período, quanto daria? O cinema, ou uma saída a um bar, ou a um evento. Vamos diminuir essa e vamos fazer disso aqui para a caridade. Quanto realmente nós faríamos a respeito disso? E veja que isso é do cotidiano, por isso que essa obra, estudando a codificação, ela exemplifica o que diz o Evangelho, né? É como André Luiz fala aqui na mensagem, né? Não espere pela bondade dos outros. Lembre-se daquela que você mesmo pode fazer. Não ficar transferindo, né? E nós somos, digamos, muitas vezes, muitos críticos daqueles outros. Poxa, mas por que essa pessoa não está fazendo nada pelo outro? Por que ela não está ajudando? De repente aparece uma instituição, olha, nós queremos ajudar a cultura, a música, e daí muitas vezes a gente pergunta, puxa vida, mas tem os pobres na rua. Mas nós estamos lá ajudando os pobres na rua? Se nós estivermos fazendo a nossa parte, o outro também está fazendo uma parte. É um conjunto de coisas das necessidades que nós temos. Sim, e mesmo que nós não nos julguemos aptos a fazer, né? Sempre que tem um exemplo, né? Um cara que ele não conhece muito da doutrina, não conhece Jesus e tal, mas ele está ali do lado, ele está tentando ajudar, tentando aprender, e aí fica o irmão de fora fala, mas ele não sabe nada, ele não faz quase nada, mas pelo menos ele está lá do lado tentando ajudar, né? E não nos cabe ficar julgando, né? Vendo o comportamento do outro, mas vendo o que nós estamos fazendo, né? Exatamente. O Vinícius, nas Pegadas do Mestre, ele diz condicionantes determinantes, mais ou menos assim. E ele coloca 2 frasezinhas, o mas e o porém. Mas, se eu tiver mais tempo, eu vou começar a ajudar. Porém, se eu tivesse mais dinheiro, eu poderia juntar muito para ajudar os pobres. Então, ele coloca várias condicionantes naquilo que ele poderia fazer sem deixá-las de lado. O pressuposto da caridade nós temos que entender a todos é permitida. Não interessando condições sociais, não interessando conhecimentos,
não interessando como a pessoa tem. É por isso que André Luiz coloca aqui no fecho, né? Todavia, nosso lembrete é apenas uma sugestão aos companheiros que acreditam na força da caridade e só ganhará realmente algum valor se houver algum laço entre a caridade e você. Não é? Quer dizer, qual é esse laço entre a caridade e nós? A gente tem que fazer a caridade dentro das possibilidades, dos recursos que a gente tem, sem ficar esperando conforme, né? O Geraldo estava lembrando aí, Vinícius, né? Exatamente. Essa questão da gente ter as condições ideais. Sim. A gente faz com o que tem e se tivesse mais, faria mais ainda. Não é? E eu queria pontuar aqui, usando uma passagem do Evangelho, que é justamente como você falou, esperar as condições. Essas condições, elas vêm de acordo com o quanto você doa também. Porque a caridade, ela nos traz benefícios para quem está praticando. Você cria as condições, né? Sim, exatamente. E aqui no capítulo 13, no item 11 do Evangelho, ele fala sobre a beneficência e quais são as vantagens de ser beneficente, né? De participar da vida do próximo. E aí ele coloca: a beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo os mais puros e suaves prazeres, as alegrias do coração que não são perturbados pelo remorso nem pela indiferença. E mais lá na frente ele coloca: pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros, quais as festas mundanas que podereis comparar às festas alegres quando representas a divindade? Eita. Então não tem comparação. Para a juventude é bom, não é? Também para todos nós, né? E a questão da beneficência exatamente é um comportamento que denota o bem. Então é aquilo que nós estamos denotando bem, né? É causar bem ao próximo, né? Sabe que eu estava vendo assim, pesquisa no Espiritismo de AZ, aquele dicionário publicado pela FEB, né, o glossário, ele fala assim: a beneficência é a caridade material e a benevolência é a caridade moral e espiritual. Moral espiritual. Né? Então é interessante, é ser bom. Então, a beneficência. Aí vem André Luiz aqui, também no livro que é o Religião, o Espírito da Verdade, ele vem falar na tarefa de ajudar, que é esse capítulo que você estava fazendo referência, é o 13, sim, item 13, 11, né? Item 11, é exatamente. Esse mesmo. E ele vai capítulo relacionando. 70, né? É o item 70 aqui do Espírito de Verdade. Espírito de Verdade. Né? E ele vai dando aqui vários exemplos, né, no livro, que são coisas assim muito curiosas, né? Assim, auxilie a quem lhe procure a presença, mas não se esqueça de socorrer diretamente quem padece à distância. Sim, e falando da beneficência, ele também fala que exemplifique a beneficência tanto quanto lhe seja possível em todas as circunstâncias. Contudo, prefira a naturalidade e a discrição para revestir suas mínimas atitudes. Olha aí. Não e aí ficar a se gente mostrando. encontra o que o Geraldo leu, o que a Mari falou. Exatamente. Não se esqueça de socorrer diretamente a quem padece à distância. E quais os que estão distantes de nós? Aqueles que estão no mundo espiritual, os desencarnados, aqueles que já se foram, que nos foram caros. E será que nós estamos a tarefa de ajudá-los através do que? Da oração, dos bons pensamentos? Isso é caridade. Caridade, né? Isso é caridade, isso é beneficência. É pensar o comportamento que nós estamos pensando, o bem do próximo. É o sentimento, né? Sentimento. Sentimento, a caridade da oração, não é isso? Quer dizer, nós podemos ajudar muito a diversos recursos. Às vezes um diálogo, né? Ouvir uma pessoa. Às vezes a pessoa está tão necessitada que ela precisa apenas de desabafar, não é? De colocar a sua situação. E a gente só de ouvir já está, né, praticando uma caridade, não é isso? A gente vai ver vários outros meios de praticar caridade ao nosso alcance logo depois do nosso intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, conversando sobre a caridade e você, a importância da gente fazer o bem ao próximo. Temos a vinculação também na tarefa de ajudar, como é que a gente pode auxiliar o nosso semelhante. E no fechamento dessa lição, Geraldo e Mairi, tem um trecho muito bonito aqui de André Luiz, na tarefa de ajudar, que ele nos diz exatamente o quê? Lembre-se de que, na tarefa de ajudar, o bem maior é sempre aquele que ainda está por fazer, à espera da nossa disposição. E eu até complemento que muitas vezes nós nos atemos a uma só ajuda
Às vezes ela parece simples, mas nós achamos muito grande. Mas há muitas outras ajudas que nós podemos fazer. É constante e contínuo. E a maior ainda é aquela que está por vir. Sim, é o bem maior que nos é colocado, é continuar fazendo o bem, né? É muito melhor você fazer o bem sempre do que só fazer uma vez. A gente aprendia lá nas músicas da evangelização com a tia Dilma, né? Tia Vilma, né? Tia Dilma é de um livro que comenta, assim, para a criança, o livro dos Espíritos. É tão interessante, não é? A FESP fez essa edição, aí vai lá o diálogo, aí tem os personagens, tem a tia Dilma que vai fazendo as orientações. Mas a tia Vilma, que escrevia aquelas músicas lindas, né? Dizia assim: fazer o bem é bom, fazer o bem nos faz viver em paz. Quem faz o bem é feliz, quem faz o bem vive sempre em paz. É uma coisa assim, bonitinho, né? E é profundo. Profundo. Porque a gente se sente aqui bem quando a gente auxilia o outro, né? E a gente só vai descobrir esse valor, de fato, sentir isso, quando a gente for instrumento desse bem. E vivemos em paz porque estamos cumprindo com a nossa obrigação, o nosso dever que nos foi colocado. Então, nós estamos sempre tranquilos com relação a isso. É exatamente o trecho assim: fazer o bem é bom, quanta alegria nos traz. Quem faz o bem é feliz, quem faz o bem vive em paz. Eu lembro dessa música. É isso. Fazendo jus, né? Justiça ao verso, a melodia, realmente. Sim. Mas a gente tem aqui nesse contexto, lá no capítulo 58 do Espírito da Verdade, sempre evocando aí o Evangelho segundo o Espiritismo, seja voluntário. Essa questão assim de ser voluntário, como é que é isso? Hoje em dia se tem várias instituições, com vários colaboradores, pessoas que voluntariamente se dedicam. No Espiritismo, no trabalho do bem, a gente também tem um corpo de voluntários considerável, não é? Sim. O que é necessário para ser voluntário? Eu acho que ser voluntário não só na questão de trabalhar, nesse caso, eu acho que está mais no aspecto de ser proativo, de você se dispor a fazer o bem. Faz relação com o item o capítulo 57, que eu acho que foi até você que leu, né, Geraldo? Não espere pela bondade dos outros. Isso. Ou seja, se preocupe com o que você pode fazer para ajudar. Seja voluntário na vida, seja voluntário para o próximo, esteja sempre aberto a fazer o bem para o próximo. Quando a gente é voluntário, quem é que acaba sendo beneficiado? Nós mesmos. Mas o primeiro pressuposto sempre é o próximo. E nós temos que conceber isso aí. Digamos assim, na ação e reação que isso se faz, dessa atitude, nós seremos beneficiados. Mas nós temos sempre que pensar no próximo. E nós temos que conceber que essa questão de ser voluntários, muitas vezes nos atemos às nossas condicionantes, mas não são. Uma casa espírita, por exemplo, nós temos chances, grandes oportunidades para voluntário, porque são vários os trabalhos. E não todos mais humildes que os outros. Todos fazem parte da mesma engrenagem. Isso é como num grupo mediúnico. Existe o médico, o esclarecedor, o dirigente. Mas existe aquele que se mantém em oração e fica na sustentação, tão importante quanto os participantes do grupo. Sim. E são todos voluntários. Então, aquelas casas espíritas que muitas vezes os voluntários têm que fazer tudo, que é o grande... todos os voluntários são bem-vindos. É uma grande oportunidade, tem várias coisas para se fazer. Ser proativo, como a Mari falou. Sim, ele fala aqui, cultive a espontaneidade nas tarefas do bem. Ou seja, você tem que estar sempre disposto a fazer o bem. E aqui tem até uma outra frase que vai de encontro com o que já foi falado aqui, que é o maior bem é aquele que está a ser feito, né? Sim, meu amigo, não se sinta realizado. Ou seja, você está só começando. Tem muita coisa para fazer. Parabéns, você deu um pontapé inicial, ainda falta muita coisa para fazer ainda. Quem está falando aqui é Caibar Schutel, né? Foi um pioneiro, um visionário em termos, inclusive, da imprensa, da divulgação do Espiritismo, da tecnologia, né? Porque ele foi quem criou em Matão, no interior de São Paulo, o Clarim, né? O jornal Clarim, a Revista Internacional do Espiritismo, ambos continuam circulando até hoje, num trabalho muito bonito, e desenvolveu um trabalho de caridade admirável, né?
Mas aqui não está dizendo para a gente se desanimar, não, né? Sim. Aqui... Muitas vezes pelo contrário, né? Para a gente justamente continuar com essa vontade de fazer o bem. E aqui no Evangelho tem uma passagem que nós estamos falando a gente falou bastante do muitos são chamados, poucos são os escolhidos, certo? E a gente estava comentando no intervalo que o que faz você ser escolhido, né? É o seu preparo, é se você está pronto para ajudar Jesus nas tarefas que ele está delegando, né? Não delegando, mas pedindo ajuda. A colaboração, né? Isso, a colaboração. E aqui no capítulo 20 do Evangelho, no item 4, tem uma pergunta para quem está usando essa edição, né? Na página 263, que é: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, por meio de que sinais reconhecemos o que se acham no bom caminho? Ou seja, aqueles que serão os escolhidos, né? Ou os que já foram escolhidos estão praticando. E a resposta é: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles professarão e ensinarão. Ponto. Quer dizer, o que dita aí é a caridade. A abnegação, o cumprimento das leis de Deus, né? Amor a Deus e todas as leis que Ele nos dá, e a caridade entra como pressuposto tão grande, né? E essa questão que nós temos de voluntariado é sempre de ajuda ao próximo. Sempre é. E é importantíssimo aqui, né? Vai fazendo uma espécie até de contabilidade, né? Digamos assim. Você vai sendo reconhecido por quantos assistiu, né? Por quantos beneficiou, quantos consolos levou, né? É uma coisa muito bonita. E o desinteresse que se tem, né? Sim, o reconhecimento ele vem pelas ações, né? Porque você não faz questão nenhuma de mostrar para todo mundo o que você está fazendo. Mesmo porque aí perderia o mérito, né? Sim. Isso seria uma caridade. A caridade... o que? A caridade que se espera recompensa, ela é mais interesse do que caridade. Né? O que a mão esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo. Exato. Isso é o pressuposto. Você tem que estar sempre na ajuda. A ajuda é constante e as oportunidades aparecem, né? Esse assunto caridade, ele é sempre atual, né? Sempre. Tem muita coisa para falar sobre ele. Pode ser aplicado em várias situações. Porque a caridade está na vida toda, né? É por isso que o Espiritismo colocou, né, essa bandeira que fora da caridade não há salvação. Você vê, havia os princípios anteriores, né, fora da igreja, fora da fé. O Espiritismo vem trazer a ação, né, que é fora da caridade, ou seja, da prática do bem, é que não há salvação. Só haverá salvação, ou seja, o encontro da felicidade, da plenitude, de fato, se nós formos caridosos. Essa questão da caridade, as oportunidades do engajamento no voluntariado. Eu conheço uma pessoa no Rio Grande do Sul que ela tem problemas de visão, completamente cega, e ela grava trechos que ela aprendeu do Evangelho, e em braille ela vai lendo e vai pronunciando pela voz. Ela faz gravações para rádio, então, para a gravação de CDs que levam essa mensagem que muitas vezes a pessoa escuta num carro, ou escuta em outro lugar e não sabe que essa pessoa tem uma deficiência de visão. Você vê que coisa linda, né? É o que você pode fazer, né? E as oportunidades são grandes, são muito grandes. E dá a oportunidade da acessibilidade, né? Porque hoje em dia a gente coloca muito isso, a lei de informação, acessibilidade. Nós precisamos criar esses mecanismos, né? Dar acesso a todos. E esse caminho, né, para quem tem dificuldade em enxergar, o áudio é fundamental. Sim. Não é? Então a gente precisa colocar, assim como às vezes aquele tem dificuldade em ouvir, o vídeo é fundamental, né? Que possa falar assim, e a gente vai aprendendo, né? E aqui Caibachuto ainda coloca, né, a mobilização de todos, cada qual pode servir a seu modo. Não falta trabalho para ninguém, né? Não falta. E ele fala que a sementeira é grande e os trabalhadores são poucos. Vivemos os tempos da renovação fundamental. Eu já não acho que os trabalhadores sejam tão poucos, são bastantes trabalhadores. Mas precisamos entender que todos nós temos que ser trabalhadores, né? Sim. E eu não lembro onde que eu li essa mensagem, infelizmente eu não tenho a referência, mas num estudo que nós estávamos fazendo lá em casa, a gente leu uma mensagem, eu acho que era até de André Luiz, eu não tenho certeza,
ou de Emmanuel, que ele falava justamente que todo mundo tem as suas limitações para com a qualidade, né? Tem coisas que você pode fazer, tem coisas que você não tem a capacidade, mas ele fala que, querendo ou não, todos aqui na Terra estamos todos limitados, que nós precisamos comer, nós precisamos dormir, nós temos nossas responsabilidades, e que se nós estivéssemos no mundo espiritual, a gente não ia precisar dormir, não ia precisar comer, ia ficar o tempo todo só fazendo o bem. Exato. Então aqui a gente já perde nisso, né? E aí ele vai encerrando aqui, né? Assuma iniciativa própria, apresente-se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar. Quase sempre, espírita sem serviço é alma caminho de tenebrosos labirintos do umbral. Então, sem querer assustar. Sem querer assustar. Seja voluntário na Seara de Jesus, nosso Mestre e Senhor. É o convite para que nós possamos fazer o bem, trabalhar em nosso próprio benefício, porque esse trabalho da caridade voluntária, ela vai resultar no nosso próprio bem. Não é isso que é uma satisfação? E é tão bom a gente ajudar o outro, se sentir que está cumprindo uma tarefa. Ninguém é missionário, mas todos somos tarefeiros. A gente pode se estender as mãos, pode auxiliar. Assim como também temos as nossas necessidades, sermos auxiliados pelos outros, né? Nós seremos, receberemos esse apoio todo grandioso da espiritualidade no trabalho que a gente estiver fazendo. Boa vontade, competência, dedicação, seriedade, é isso, evidentemente, que a gente pode doar como verdadeira propriedade em benefício do semelhante. Nós estamos encerrando o programa. Nosso tempo já acabou. O tempo já acabou, mas eu gostaria de dizer uma coisa. Seja voluntário é um chamamento. Não nos importa sermos espíritas. Se nós somos cristãos, esse chamamento do voluntariado se dá em muitas e muitas frentes, não só nas casas espíritas, como a humanidade toda precisa de voluntários. Uma necessidade inadiável, né? Particularmente para o bem. Muito obrigado, Geraldo. Obrigado, Mairi. Eu que agradeço. Nós agradecemos a sua presença também, sempre muito bem-vinda, a sua companhia, e estaremos juntos em próximos programas nessa temporada do Livros que Iluminam. Muito obrigado pela presença e pela audiência.